Assim como a maioria absoluta dos brasileiros é de gente boa. Não é de bandido, cara, não é de ladrão. Bandido, ladrão, sacana, canalha é um percentual muito pequenininho que está colocado em lugares que faz muito barulho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires e este é o seu cafezinho. A Serasa Experian Agro desenvolveu um estudo inovador para avaliar as práticas ESG, Environmental, Social and Governance, dos produtores rurais brasileiros. Com informações de mais de 160 mil produtores, a empresa criou uma avaliação do comportamento desses produtores em relação às questões ambientais, sociais e de governança. A amostra significativa foi selecionada a partir de dados de 1.600.000 produtores que solicitaram crédito nos últimos 3 anos. Para construir o score, a Serasa Experian utilizou dados de análises ambientais, como a presença de áreas indígenas, quilombolas e unidades de conservação das terras produtoras, além de questões trabalhistas e jurídicas. Produtores que apresentaram problemas em relação a esses fatores foram penalizados na avaliação, enquanto aqueles que não apresentaram problemas ou que solucionaram eventuais irregularidades obtiveram notas altas. A pesquisa revelou um dado interessante. 99% dos produtores que tentaram acessar crédito nos últimos anos apresentaram excelente avaliação do ESG, ou seja, estão em conformidade com as práticas ambientais adequadas às legislações vigentes. A pesquisa teve uma amostra significativa e percorreu todos os segmentos de produtores rurais, sendo capaz de dar números concretos a uma percepção que antes ficava apenas no campo qualitativo e ainda não possuía essa análise quantitativa. Você entendeu, hein? 99% dos produtores cumprem totalmente a legislação. 1%, infelizmente, são os responsáveis pela maior parte dos problemas. Isso mostra que a percepção geral de que o setor agropecuário tem um grande problema no cumprimento das legislações ambientais é mentira. Eu vou continuar a reflexão no vídeo. Por enquanto, entre aqui embaixo, comente, clique gostei, clique não gostei, faça um banzé qualquer para mostrar para o YouTube que você se importa com esse canal aqui e, portanto, ele vai entender que ele deve mostrar para mais gente. E ajude a gente aqui, ó. Tá aqui, ó. A minha plaquinha de papel ali, ó. 41 mil e poucos seguidores. Vamos para os 100 mil? Quero uma placa de verdade ali. Ajuda a gente, tá bom? Muito bem. Essa pesquisa aqui do Serasa Experian é muito interessante porque ela começa a derrubar mais uma das narrativas, né? Olha, quem me acompanha, quem me segue, sabe que há bastante tempo eu tenho uma aproximação muito grande com o agronegócio. Eu não sou do agro, eu não tenho nada no agro, eu não tenho uma fazenda, eu não tenho nada. Eu simplesmente me aproximei, fui fazer palestras dentro do agronegócio e descobri um segmento maravilhoso, cara. Fazer palestra no agro é uma delícia, porque lá tem aquela coisa do interior, aquela coisa interiorana. Você chega lá, o pessoal é todo mundo boa praça, cara. Não tem frescura. A gente vai, vamos fazer acontecer. Tá todo mundo junto para fazer alguma coisa acontecer. Então tem uma visão que é muito diferente da visão aqui do mundo urbano, cara. Sabe? Palestras para o mundo urbano é uma coisa cheia de treta, cheia de encrenca, não pode isso, não pode aquilo, e gente brava, e gente pentelha. No agro, tudo é uma festa, porque tem um lance de comunidade ali que me leva às raízes, minhas raízes, lá em Bauru, né, dos anos 60 e 70, né? Então é muito bom estar lá. E quando eu mergulhei profundamente, fui para dentro do Mato Grosso, fui para o interior do Paraná, interior do Rio Grande do Sul, interior da Bahia, falando para todo tipo de público do agro, eu aprendi como é que aquilo funciona e vi na conversa com o pessoal como eles tratam aquilo com seriedade. E quando você para pensar muito bem, você fala o seguinte, pera um pouquinho, cara, o cara tem uma fazenda. Ele depende daquela fazenda. Os filhos dele e os netos dele provavelmente vão depender daquilo também. Então o que ele tem que fazer? Primeira coisa, eu quero tratar aquilo muito bem, cara. Eu quero preservar a fazenda, eu quero preservar a terra. Eu não quero destruir aquilo. Eu não quero destruir o rio, pelo contrário, cara. Eu quero preservar o rio porque aquilo é a minha vida. Estou naquilo há 30, 40, 50, 70 anos e meus filhos vão prosseguir naquilo. Então por que eu destruiria aquilo, né? Então tem uma visão
que quando você está dentro do agro, você entende que não tem nada a ver com a conversa mole que é transmitida fora do agro, né? Porque tem muita gente interessada ali em combater o agro. Essa pesquisa foi muito boa, porque ela trouxe pela primeira vez uma quantificação. Quer dizer, os caras pegam uma amostra de 1.600.000 produtores, tiram lá de dentro 160 mil, que é uma baita amostra, cara, um baita do número, e ali fica muito claro, 99% dos produtores jogam conforme a regra. Se tem problema, o problema acontece com 1%. E esse 1% é olhado com desconfiança, é olhado com rancor pelos outros 99%. E eu tive em reuniões, conversando com o pessoal, e os caras putos da vida, porque teve um lá que desmatou. E todo mundo contra o cara, né? Então, o que existe em geral dentro do agronegócio é a percepção por tratar o ambiente como ele merece ser tratado, e ninguém trabalha mais por isso do que o próprio pessoal, o profissional do agronegócio, né? Isso não tem nada a ver com a conversinha mole dos livros. Você vai ao livro escolar, cara, o pessoal do De Olho no Material Escolar toda hora traz livros que são pavorosos, que usam uma técnica muito antiga, que é uma técnica gramsciana, cara. Os caras vão lá e pegam um pequeno exemplo e transformam aquele pequeno exemplo no todo. Vocês acabaram de ver agora, aconteceu esse rolo lá com as vinícolas, né? As vinícolas lá de Bento Gonçalves, né? Que o pessoal foi atrás e pegou um sujeito lá, um terceirizado, e trouxe a história de que as vinícolas usavam trabalho escravo. Como se aquilo fosse a realidade do Brasil. Como se 99% do pessoal do agro fizesse isso. E, na verdade, o número é ao contrário. Então, tem uma sacanagem aí, que é para botar na tua cara uma mentira. Trazer para você uma torção da realidade com base em especulação, né? Eu vou juntar isso aqui, essa pesquisa que apareceu, com a outra pesquisa que o pessoal De Olho no Material Escolar publicou, e eu acabei de botar no Café Brasil, mostrando ali que a imensa quantidade, era coisa assim de 300 e tantas citações de livros, são opiniões. O cara escreveu, eu acho, contra 12 que tem base científica, né? Então você pega um livro escolar metendo a boca no agronegócio e a maioria daquilo não tem nenhuma base científica. Quando você pede pro cara e fala, cara, bota a base científica, aparece a verdade. E eu conversando com o pessoal do agro, eu fiz várias palestras a respeito, eu sempre falei para eles, falei, cara, vocês não tem que dourar a pílula, não precisa fazer nada, só conta a verdade, cara. Conta como é que funciona, né? Acabei de publicar agora uma sequência do Café com Leite, e nós entramos no tema do agronegócio do ponto de vista do defensivo agrícola, né? Falei, cara, eu tenho que fazer. Conta como é que funciona. Não precisa inventar moda. Apenas conte como funciona. Mostre como é o processo. Mostre como é complexo para você poder lidar com uma coisa perigosa como é o defensivo agrícola. Portanto, tem um monte de regras. Quando acontece alguma encrenca, alguém quebrou a regra. E esse alguém é aquele 1%. E aí o pessoal vem, não, porque tem muito produto contrabandeado, tem produto que é aplicado de forma errônea. Todos os argumentos são argumentos que dizem o seguinte, cara, alguém está fazendo alguma coisa errada. Não é que as pessoas estão fazendo aquilo por cultura, não, cara. A cultura diz o seguinte, siga a lei, faça aquilo que está escrito, faça do jeito que tem que ser feito. Se não for pelo amor que você tem pelo meio ambiente, cara, é pelo amor que você tem pelo teu bolso, cara. Você vai estar jogando dinheiro fora, vai estar destruindo o teu próprio negócio. Então não tem lógica nessa discussão. E essa pesquisa da Serasa Experian é muito interessante porque ela quantifica pela primeira vez. Cara, quem faz errado é 1%. A maioria absoluta do pessoal do agro é de gente que tem consciência social, tem consciência ecológica e faz muito bem o seu trabalho. Assim como a maioria absoluta dos brasileiros é de gente boa, não é de bandido, cara, não é de ladrão. Bandido, ladrão, sacana, canalha é um percentual muito pequenininho que está colocado em lugares que faz muito barulho, né? Então, para pensar um pouquinho, usa um pouco da lógica, cara. Quando alguém chegar com essas mentiras todas, tá aqui, ó, dá uma lida aqui, ó, no Verdades e Mentiras. Aqui eu conto as técnicas que os caras usam para inverter a história. Só pegar um número aqui, transformar esses 99% de quem faz tudo certinho no 99% de quem faz errado. Porque eles pegam um exemplo de um e levam como se fosse o todo. Tem um sujeito fazendo... Um agricultor foi pego fazendo um trabalho análogo à escravidão, logo todos os agricultores fazem isso. Cara, isso é uma babaquice.
é uma técnica gramsciana que foi criada para fazer a tua cabeça. E tá aqui, ó. Lê aqui que eu explico como é que você faz para escapar disso com verdades e mentiras, como se proteger da mídia que faz a sua cabeça. Eu vou achar aqui essa pesquisa do Serasa Experian. Se eu conseguir encontrar, eu vou botar aqui embaixo nos comentários um link para ela, tá? Aí você vai ver os números que trazem como é a realidade. Não é essa fantasia que falam todo o tempo aí para tentar jogar contra o segmento que segura a economia brasileira. Este cafezinho chega a você com o apoio do cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo extra forte para seu crescimento profissional.